E aí, defensores da aprendizagem! Hoje nós vamos conversar sobre as verdades e as mentiras na dislexia. Mas antes eu quero te lembrar que aqui no nosso canal tem vídeo explicando o que é a dislexia e tem vídeo também mostrando quais são os sinais e sintomas desse transtorno de aprendizagem, para você ficar por dentro de todos os detalhes. Então dá uma olhadinha lá no nosso conteúdo, ok? Então bora lá falar sobre as verdades e as mentiras no diagnóstico da dislexia. Dislexia tem cura. Mentira. A dislexia não tem cura. A dislexia é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, uma condição inata. O indivíduo nasce com a dislexia e esse transtorno vai acompanhá-lo no decorrer de toda a sua vida. Os sinais e sintomas vão aparecer no seu processo de aprendizagem. Alguns a gente vai perceber já na educação infantil, mas na grande parte dos casos a gente percebe bem marcante mesmo aí nos anos iniciais de alfabetização, onde eles vão apresentar grande dificuldade aí nesse processo acadêmico. Então, dislexia não tem cura. Os disléxicos são escolares inteligentes. Verdade! Dislexia não tem a ver com rebaixamento intelectual. Então, a inteligência do disléxico é dentro da normalidade, então eles são capazes de aprender. Eles têm algumas dificuldades que são causadas aí por conta do hipofuncionamento de regiões cerebrais responsáveis pela leitura e pela escrita, mas eles são sim capazes de aprender, capazes de se desenvolver e de ter uma vida normal como qualquer um indivíduo sem grandes dificuldades. Suas dificuldades estão realmente relacionadas ao processo de leitura, ok? Dislexia precisa de medicamento. Mentira! Dislexia não precisa de medicamento. Dislexia não é uma doença, então não tem como a gente tratar através de medicação. E quando há casos onde o escolar com dislexia recebe um medicamento, acaba acontecendo um efeito muito negativo, que é esse escolar ficar mais lento, realmente desatento e não conseguir acompanhar o conteúdo da turma. Então, dislexia não precisa e não pode ser medicada, tá? Agora, nós temos que ter atenção quando existem os casos de concorrência. Muitas crianças que têm dislexia apresentam também o TDAH em concorrência. E nos casos onde há TDAH e dislexia juntos no mesmo indivíduo, a gente tem sim, que estudar aí com o neuropediatra, no caso, a necessidade ou não do uso de um medicamento por conta do TDAH e não da dislexia, tá? Então, dislexia não precisa de medicamento. O tratamento para dislexia dá muito resultado. Verdade, gente, o tratamento adequado, bem direcionado e planejado para os casos de dislexia dá muito resultado, facilita muito o processo de aprendizagem, de ler e escrever, de interpretar o que se lê para os escolares com dislexia. Então, mais importante ainda do que o próprio diagnóstico é um bom planejamento terapêutico, um bom trabalho terapêutico com frequência dessas crianças nessas terapias, com a orientação escolar adequada para que existam as adaptações para a individualidade de cada um, e isso sim é que vai fazer a diferença na vida dos escolares com dislexia. Então, o tratamento dá muito resultado? Sim. Disléxico não aprende a ler e a escrever. Mentira! E uma mentira que muitas pessoas acreditam. Chegam nos consultórios escolares que não memorizam letras, que não conseguem fazer a relação das letras com os sons, com a suspeita de dislexia. E na grande maioria dos casos como esses, onde a criança não consegue nem memorizar as letras, geralmente não é dislexia, é algum outro tipo de diagnóstico ou uma outra causa que está levando a essa dificuldade. Os disléxicos, eles conseguem aprender a ler e escrever, só que eles podem apresentar um atraso e vão apresentar dificuldades nesse processo, principalmente no processo de leitura, e na memorização dessas questões ortográficas. E por conta de conseguir ler, conseguir escrever, mas apresentar erros, apresentar dificuldades, apresentar lentidão, eles vão passando de ano, eles vão indo para frente, criando hábitos para se virar aí na escola, e muitas vezes não são encaminhados, então são indivíduos que sofrem muitas vezes a vida toda sem saber o que tem. E aí vale de novo a gente ressaltar a importância de uma avaliação muito bem feita para identificar
nessas crianças a presença ou não de um transtorno de aprendizagem, como a dislexia. Então, o disléxico, ele vai aprender a ler e a escrever. Ele terá dificuldades, mas ele aprende sim. Disléxico pode fazer faculdade. Verdade, claro que pode. Inclusive, existe lei que garante a adaptação necessária ao indivíduo com diagnóstico de dislexia para os vestibulares e para aí todos os anos acadêmicos dentro aí da graduação, ok? Então, pode sim, ele pode escolher aquilo que ele deseja estudar, ele pode escolher aquilo em que ele deseja seguir a vida e trabalhar sem problema nenhum. É um direito do disléxico e ele consegue ser aquilo que ele desejar. Dislexia é preguiça. Essa também é bem famosa e é mentira. A dislexia não é preguiça, tá? A criança que tem dislexia, o escolar que tem dislexia, ele realmente tem dificuldade, ele realmente se cansa durante o processo de leitura, ele realmente cansa durante o processo de escrita. Então é por isso que a gente precisa monitorar essas crianças com dificuldades de aprendizagem, avaliar, realizar intervenções e fazer esses levantamentos para identificar se elas têm um transtorno de aprendizagem, seja dislexia ou não, dificultando a vida acadêmica delas, ok? Então é sempre importante a gente ressaltar isso para as escolas, para os pais, para os terapeutas que recebem essas crianças para os atendimentos, da importância da boa avaliação, da intervenção correta e do fechamento diagnóstico multidisciplinar, ok? E se você deseja saber mais sobre a dislexia, os subtipos da dislexia ou outros transtornos de aprendizagem ou dificuldades de aprendizagem que ficam aí interferindo no dia a dia, dificultando o aprendizado das nossas crianças, deixe um comentário aqui pra gente, fala o que você quer ver por aqui e a gente vai se esforçar para trazer mais um conteúdo bom para você. Assina o nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos, que toda semana tem vídeo fresquinho para você. Te vejo no próximo. Até lá!